Ela, virgem e inocente com apenas 18 anos, foi trancada num porão, mas o filho do milionário a encontra e a apaixona por ela. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando. O silêncio tinha cor nas paredes do porão. Era um marrom denso, quase palpável, que escorria das vigas antigas e se misturava ao cheiro de terra molhada. Clara conhecia cada nuance daquele silêncio, cada variação sutil que marcava a passagem das horas. 18 anos de clausura haviam lhe ensinado a linguagem do vazio. Seus dedos longos e pálidos deslizavam pela parede áspera enquanto ela contava, não os dias, que já havia perdido a conta, mas as respirações. Era assim que media o tempo agora. Inspiração, expiração, vida. No andar superior, passos desconhecidos ecoavam através do teto baixo. Novos, diferentes dos que ela memorizara ao longo dos anos. Não eram os passos arrastados de Dona Érica, a governanta que a mantinha ali, nem o caminhar pesado dos eventuais funcionários que circulavam pela mansão dos Calderon sem jamais suspeitar de sua existência. Estes eram passos decididos, ritmados, como se pertencessem a alguém que sabia exatamente para onde estava indo. Clara se encolheu em seu canto habitual, entre caixas empoeiradas e móveis cobertos por lençóis amarelados. Ali era seu refúgio, seu ninho improvisado, onde guardava os poucos pertences que possuía. Um pente quebrado, algumas velas roubadas, um caderno feito de folhas arrancadas de livros velhos. Nele, escrevia histórias imaginárias sobre o mundo, lá fora, sobre as pessoas que via através da única fresta de luz que se infiltrava pelo teto em dias muito claros. Os passos pararam. Clara prendeu a respiração. O ranger familiar da estante embutida que ocultava a porta de seu cárcere fez seu coração acelerar. Em 18 anos, aquela porta só se abria 3 vezes por dia: café da manhã, almoço, jantar. E nunca naquele horário. Nunca com aquele som diferente de chave girando na fechadura. A escuridão foi cortada por um feixe de luz que a cegou momentaneamente. Quando seus olhos se adaptaram, viu uma silhueta masculina recortada contra a claridade, alto, elegante, com ombros largos e postura que emanava autoridade. O homem segurava um telefone celular que usava como lanterna, e o brilho azulado da tela iluminava parcialmente seu rosto, traços marcantes, maxilar definido, olhos escuros que a estudavam com uma mistura de horror e fascínio. Quem é você? A voz dele era grave, controlada, mas Clara percebeu o tremor sutil de surpresa. Ela não respondeu. Palavras eram luxos raros em seu mundo subterrâneo. Preferia observar, tentar entender o que aquela aparição significava em sua rotina, cuidadosamente construída de solidão. O homem deu um passo à frente, e a luz revelou mais detalhes. Um terno bem cortado, sapatos italianos, um relógio que brilhava discretamente em seu pulso. Meu nome é Lian Calderon. Esta casa... Ele hesitou, como se as palavras seguintes pesassem em sua língua. Esta casa pertencia ao meu pai. Pertencia. Passado. Clara sentiu algo mudar no ar, uma alteração, sutil na atmosfera que havia respirado por tanto tempo. Morte. Era isso que aquela palavra significava. O velho Calderon, cujos passos ela reconhecia nos dias de tempestade, quando ele descia ao porão para checar o gerador, estava morto. Você não deveria estar aqui. Clara surpreendeu a si mesma com o som da própria voz, rouca pelo desuso. Ninguém deveria me encontrar. Lian deu outro passo em sua direção, e desta vez a luz revelou mais do ambiente. As paredes úmidas, os poucos móveis cobertos de poeira, o colchão fino no chão que servia de cama. Seus olhos registravam cada detalhe com uma mistura de incredulidade e algo mais. Culpa, talvez, como se cada objeto naquele porão fosse uma acusação silenciosa. Quanto tempo? Perguntou ele, sua voz agora mais suave, como se temesse a resposta. 18 anos. As palavras saíram como pedras de sua garganta, desde que me lembro. O celular tremeu na mão de Lian. Por um momento,
Clara pensou que ele fosse deixá-lo cair. Em vez disso, ele o guardou no bolso e acendeu a luz. Do porão, um interruptor que Clara sabia existir, mas que raramente era usado. A claridade repentina a fez piscar várias vezes, e pela primeira vez, ela pôde ver claramente o homem que havia descoberto seu segredo. Lian Calderon era mais jovem do que sua voz sugeria, provavelmente em seus 30s. Seu rosto tinha uma beleza severa, como uma escultura clássica, mas eram seus olhos que capturaram a atenção de Clara. Havia algo neles que ela reconheceu instantaneamente. Solidão. Uma solidão diferente da sua, mais sofisticada talvez, mascarada por privilégios e poder, mas igualmente profunda. Você precisa vir comigo. Ele estendeu a mão em sua direção, um gesto que parecia simultaneamente um convite e uma ordem. Não é seguro aqui. Clara não se moveu. Dona Érica. A governanta? Lian franziu o senho. Ela está no hospital, teve um derrame ontem à noite. Foi por isso que vim verificar a casa pessoalmente. A informação atingiu Clara como uma onda. Dona Érica, sua carcereira e única conexão com o mundo exterior, estava fora de cena. A mulher que a alimentava, que às vezes lhe trazia livros velhos, que murmurava orações enquanto trocava seus lençóis. A mulher que a mantinha prisioneira estava agora, ela própria, presa a uma cama de hospital. Por que você não chama a polícia? Perguntou Clara, estudando a expressão de Lian. Não é isso que pessoas normais fariam ao encontrar alguém assim? Um músculo se contraiu no maxilar dele. Nada nesta situação é normal. E algo me diz que a polícia só complicaria as coisas. Ele olhou ao redor, como se procurasse câmeras ou dispositivos de escuta. Meu pai guardava muitos segredos. Você aparentemente era um deles. Preciso entender por que antes de envolver as autoridades. Clara considerou suas opções. Ficar significava continuar naquele limbo subterrâneo, agora sem nem mesmo a presença irregular de Dona Érica. Ir com ele era mergulhar no desconhecido, confiar em um estranho que carregava o mesmo sobrenome que assombrava seus pesadelos. Lentamente ela se levantou. Suas pernas tremiam levemente. Não de medo, mas de possibilidade. Pela primeira vez em sua vida, tinha uma escolha real diante de si. Podia sentir o peso daquela decisão em cada fibra de seu ser. Se eu for com você, ela disse, sua voz ganhando força. Preciso saber uma coisa, por que você se importa? Lian a encarou por um longo momento antes de responder. Porque quando eu tinha 10 anos, também fui trancado em um quarto escuro, por 3 dias. Um acidente, disseram. Depois, mas eu nunca esqueci como é sentir que o mundo acabou. Ele fez uma pausa como se pesasse suas próximas palavras. A diferença é que para mim foram apenas 3 dias. Para você foram 18 anos. Clara deu um passo em sua direção, então outro. Cada movimento era uma pequena revolução, uma declaração de independência contra as paredes que a haviam contido por tanto tempo. Quando finalmente alcançou a mão estendida de Lian, sentiu algo eletrizar sua pele. Não apenas o toque de outro ser humano, mas a promessa do que aquele toque representava. Liberdade. Para onde vamos? Perguntou ela, sua voz quase um sussurro. Para cima, respondeu Lian, seus dedos se fechando gentilmente ao redor dos dela. Para a luz. Enquanto subiam as escadas, Clara sentiu o ar mudar. Ficava mais leve, mais rico em possibilidades a cada degrau. Seu coração batia um ritmo novo, desconhecido. Era o som do futuro se abrindo diante dela. Um futuro que até algumas horas atrás não passava de um sonho febril em seu caderno de histórias imaginadas. Mas enquanto emergia das sombras, guiada por um homem que carregava seus próprios fantasmas, Clara não podia imaginar que sua libertação era apenas o primeiro ato de uma história muito maior. Uma história de segredos enterrados há gerações, de amores proibidos e traições silenciosas. Uma história que começava, ironicamente, com sua saída daquele porão, mas cujas raízes se estendiam muito mais fundo do que ela jamais poderia suspeitar. O sol da tarde entrava pelas janelas do corredor quando eles chegaram ao térreo. Clara fechou os olhos, sentindo o calor em seu rosto pela primeira vez em anos.
Quando os reabriu, viu seu reflexo distorcido no vidro. Uma garota magra, pálida como um fantasma, com cabelos longos e desgrenhados, que pareciam ter absorvido toda a escuridão do porão. Ao seu lado, Lian a observava com uma expressão indecifrável. Em seu rosto austero, algo havia mudado. Era como se, ao libertá-la, ele também tivesse libertado algo dentro de si mesmo, algo que, assim como Clara, havia permanecido trancado por tempo demais. Bem-vinda ao mundo, ele disse suavemente, e naquelas 3 palavras havia tanto uma promessa quanto um aviso. Porque o mundo, Clara logo descobriria, era muito mais complexo do que todas as histórias que ela havia escrito em seu caderno no porão. E Lian Calderon, seu improvável salvador, seria tanto seu guia quanto seu maior enigma nessa nova realidade que se descortinava diante dela. O quarto no 2º andar da mansão era maior que todo o porão onde Clara havia passado sua vida. Através das janelas altas, ela podia ver o jardim dos fundos, um labirinto verde pontilhado por flores que dançavam com a brisa da tarde. Seus olhos devoravam cada detalhe, as cortinas de seda que filtravam a luz do sol, o papel de parede com padrões dourados, a cama king size com lençóis que pareciam nuvens. Lian a observava da porta, seu olhar atento a cada reação dela. Nas últimas horas, ele havia providenciado roupas limpas, toalhas macias e uma bandeja com frutas frescas. Tudo feito com uma eficiência silenciosa, que sugeria anos de prática em resolver situações complexas. Este era o quarto de hóspedes do meu pai, explicou ele, sua voz controlada como sempre. Ninguém além de mim tem acesso a esta ala da casa. Você estará segura aqui enquanto você decide o que fazer comigo, Clara completou, virando-se para encará-lo. No espelho oval, próximo à penteadeira, ela ainda parecia uma aparição. Os cabelos recém-lavados caíam como uma cortina escura sobre a camisola branca de algodão que ele havia providenciado. Um meio sorriso surgiu no rosto de Lian, quase imperceptível. Enquanto nós descobrimos a verdade, ele deu um passo para dentro do quarto, mantendo uma distância respeitosa. Você deve ter perguntas. Clara caminhou até a janela, seus dedos tocando o vidro, como se quisesse confirmar que era real. Milhares, mas não sei por onde começar. Comece pelo seu nome. Lian se aproximou, parando ao seu lado. No reflexo da janela, suas silhuetas se sobrepunham como em uma fotografia antiga. O nome completo. Clara. Ela hesitou. Apenas Clara. Dona Érica nunca me deu um sobrenome. Lian franziu o senho. E sua certidão de nascimento? Nunca vi. Nenhum documento meu. Clara se virou para ele, seus olhos encontrando os dele com uma intensidade que o fez recuar um passo. Para todos os efeitos, eu não existo. O silêncio que seguiu foi denso, carregado de implicações. Lian passou a mão pelos cabelos escuros, um gesto que traía sua aparente calma. Vou precisar de tempo para investigar isso discretamente. Pessoas que possam ter trabalhado aqui há 18 anos, registros antigos... Por que você está fazendo isso? Clara interrompeu. Por que não me entrega para as autoridades e simplesmente segue sua vida? A pergunta pairou no ar como fumaça. Lian caminhou até a janela, seu reflexo se fundindo ao dela no vidro. Porque há 18 anos, quando você foi trancada naquele porão, eu estava sendo libertado do meu próprio cativeiro. 3 dias que mudaram minha vida. E agora encontro você. É como se o destino estivesse me dando uma chance de corrigir algo. Clara o observou com curiosidade. Você não parece o tipo de homem que acredita em destino. Não acredito. Ele se virou para encará-la. Acredito em dívidas, em responsabilidades e em segredos que precisam vir à luz. Um trovão distante fez Clara se sobressaltar. Nuvens escuras começavam a se formar no horizonte, prometendo uma das típicas tempestades de verão de São Paulo. O ar ficou mais denso, carregado de eletricidade. Você tem medo de tempestades? Lian perguntou, notando sua tensão. Não das tempestades em si. Clara abraçou o próprio corpo. No porão, quando chovia forte, a água às vezes infiltrava pelas paredes. O cheiro de mofo ficava insuportável, e os trovões,
Ecoavam de um jeito diferente lá embaixo, como se fossem amplificados. Algo passou pelos olhos de Lian, compaixão talvez, ou culpa. Nada vai acontecer com você aqui. Este quarto é seguro, a casa inteira é. A casa onde fui mantida prisioneira. Por 18 anos? Ela soltou uma risada amarga. Perdoe-me se não me sinto exatamente confortável com essa garantia. Você está certa. Lian se aproximou dela, seus passos silenciosos no carpete. Não posso desfazer o que aconteceu, mas posso te ajudar a descobrir por quê. E quem foi responsável? E se a verdade for pior do que a prisão? Então enfrentaremos isso também. Ele estendeu a mão, oferecendo um pequeno objeto metálico. Uma chave. Esta é a chave do seu quarto. Tranque a porta quando quiser. Abra quando se sentir segura. A escolha agora é sua. Clara pegou a chave, sentindo o metal frio contra sua palma. Era um gesto simples, mas carregado de significado. Pela primeira vez em sua vida, ela tinha controle sobre uma porta. Obrigada, ela sussurrou, sua voz embargada. Lian assentiu levemente. Vou deixar você descansar. Amanhã podemos começar nossa investigação se você estiver pronta. Quando ele se dirigiu à porta, Clara chamou seu nome. Lian? Ele parou, virando-se para ela. Se descobrirmos que seu pai estava envolvido, o que você fará? Por um momento, a máscara de controle de Lian vacilou. A verdade é a verdade, Clara. Não importa quanto doa. Depois que ele saiu, Clara ficou muito tempo parada diante da janela, observando a tempestade que se aproximava. Os primeiros pingos de chuva começavam a bater contra o vidro, criando padrões que lembravam lágrimas. Em suas mãos, a chave ainda estava quente do toque de Lian. Lentamente, ela caminhou até a porta e girou a chave na fechadura. O clique suave do mecanismo soou como música aos seus ouvidos. Não era mais uma prisioneira, ao menos não daquela forma física e cruel, que conhecera por tanto tempo. Mas enquanto se deitava na cama macia, sentindo o perfume dos lençóis limpos, Clara não podia deixar de pensar que talvez estivesse trocando uma prisão por outra, a prisão dos segredos que começavam a se revelar. Do lado de fora, a tempestade finalmente chegou em toda a sua força. Mas pela primeira vez, os trovões não a assustaram. Eles soavam como um prelúdio, o anúncio de que sua verdadeira história estava apenas começando. A biblioteca particular de Álvaro Calderon ocupava todo o terceiro andar da ala leste da mansão. Era um labirinto de estantes de mogno que se erguiam do chão ao teto, preenchidas com volumes encadernados em couro e documentos amarelados pelo tempo. O cheiro de papel antigo e madeira encerada preenchia o ar, mesclando-se à luz dourada que entrava pelas clarabóias. Clara passou os dedos pelas lombadas dos livros maravilhada. Em seu cativeiro, livros eram tesouros raros, sempre usados e incompletos. Aqui havia mais conhecimento do que ela poderia absorver em várias vidas. Meu pai guardava todos os registros da família e da empresa aqui, Lian explicou, caminhando, até uma seção específica, onde várias pastas organizadas cronologicamente se alinhavam nas prateleiras. Contratos, certidões, documentos pessoais, tudo está catalogado por data. Por onde começamos? Clara perguntou, observando-o selecionar algumas pastas. 18 anos atrás, Lian colocou as pastas sobre uma mesa de carvalho maciço próxima à janela. Precisamos encontrar qualquer registro de nascimentos, contratações ou movimentações financeiras suspeitas naquele período. Clara se sentou em uma das poltronas de couro, enquanto Lian ocupava a cadeira oposta. Entre eles, pilhas de documentos começaram a se formar à medida que examinavam cada pasta. O silêncio era quebrado apenas pelo sussurro das páginas sendo viradas e pelo ocasional suspiro de frustração. Após 2 horas de busca meticulosa, Clara encontrou algo. Lian, ela chamou, sua voz tremendo levemente. Olhe isso! Era uma foto antiga, parcialmente desbotada. Mostrava uma mulher jovem e bonita, com longos cabelos escuros como os de Clara, usando um conjunto de joias deslumbrante, um colar de esmeraldas e brincos combinando. A data no verso indicava 18 anos atrás.
Essas joias. Lian franziu o senho, pegando a foto para examinar mais de perto. São as joias da família Calderon. Minha mãe costumava usá-las em eventos importantes, até que desapareceram. Misteriosamente Ele parou, seus olhos se arregalando levemente. Há 18 anos. Clara sentiu seu coração acelerar. Quem é ela? Lian virou a foto, revelando uma inscrição à mão no verso. Helena, baile de inverno. Sua expressão mudou sutilmente, como se uma peça do quebra-cabeça tivesse se encaixado. Helena, meu pai mencionou esse nome uma vez quando estava bêbado. Foi logo depois que minha mãe morreu. Ele disse algo sobre consertar um erro com Helena. Clara pegou a foto novamente, estudando o rosto da mulher. Havia algo familiar naqueles traços, algo que ela via toda manhã no espelho do seu novo quarto. Você acha que ela poderia ser sua mãe? Lian completou, seu olhar intenso, fixo nela. O timing coincide, e a semelhança é inegável. Um trovão distante fez as janelas estremecerem. A chuva que caía lá fora criava sombras dançantes nas estantes, como se os próprios livros estivessem vivos, respirando segredos há muito guardados. Mas por que ela estava usando as joias da família? Clara perguntou, sua mente correndo, com possibilidades. E por que desapareceram na mesma época? Lian se levantou abruptamente, caminhando até uma das estantes mais afastadas. Seus dedos deslizaram por várias pastas até encontrar a que procurava. Registros financeiros pessoais do meu pai, mesmo período. Ele voltou à mesa, abrindo a pasta com urgência. Aqui, uma transferência substancial para uma conta nas Ilhas Cayman, seguida por uma série de pagamentos mensais para uma tal de E. Santos. E. Santos? Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Érica Santos? A governanta. Lian passou os dedos pelos cabelos, um gesto que Clara já havia notado ser um sinal de agitação. Ela não era apenas uma funcionária, era uma guardiã, paga para manter um segredo. Clara se levantou, incapaz de conter a energia que percorria seu corpo. Caminhou até a janela, observando a chuva que agora caía com força total. Mas qual segredo? Por que me manter prisioneira? Por que não simplesmente me matar? Lian se aproximou dela por trás, tão perto que Clara podia sentir o calor emanando de seu corpo. Porque você era valiosa viva, uma garantia talvez, ou uma forma de controle sobre alguém. Clara se virou para encará-lo, seus corpos agora separados por centímetros. A proximidade fez seu coração saltar uma batida. Sobre Helena ou sobre meu pai? A voz de Lian estava mais baixa, mais rouca. Clara, e se você não foi mantida prisioneira apenas por ser filha de Helena? O que você quer dizer? E, se você for... Ele hesitou, seus olhos escuros fixos nos dela. E se você também for filha do meu pai? O mundo pareceu parar por um momento. Clara sentiu o chão oscilar sob seus pés e instintivamente se apoiou no peitoril da janela. Lian deu um passo em sua direção como se fosse ampará-la, mas ela ergueu uma mão mantendo distância. Não, ela sussurrou. Isso explicaria tudo. Lian completou, sua voz tensa. O dinheiro, o segredo, sua prisão. Você seria uma herdeira legítima, uma ameaça ao Império Calderon. Clara fechou os olhos, sentindo lágrimas quentes escorrerem por suas faces. Então eu não sou apenas uma prisioneira, sou uma Calderon. Ela abriu os olhos, encarando-o, Lian com uma mistura de horror e realização. Sou sua irmã. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Lian deu um passo para trás, como se tivesse levado um golpe físico. Sua expressão normalmente controlada estava contorcida em uma máscara de emoções conflitantes. Não, ele disse. Finalmente sua voz firme. Não tire conclusões precipitadas. Precisamos de mais provas. Que tipo de provas? Clara perguntou, sua voz tremendo. Um teste de DNA? Se necessário. Lian se aproximou novamente, e desta vez Clara não recuou. Mas primeiro precisamos encontrar Helena. Se ela está viva, ela tem as respostas que procuramos.
Clara assentiu lentamente, tentando organizar seus pensamentos. Por onde começamos? Pelo hospital. Lian pegou seu celular. Dona Érica está lá. E agora que sabemos que ela era mais do que uma simples governanta, acho que está na hora de fazermos uma visita. Um relâmpago iluminou a biblioteca, projetando suas sombras nas estantes. Por um momento, Clara viu seus reflexos sobrepostos no vidro da janela. Ela e Lian, tão parecidos e ao mesmo tempo tão diferentes. Unidos por um segredo que poderia tanto aproximá-los quanto destruí-los. E se ela não quiser falar? Clara perguntou. Lian guardou as fotos e documentos em sua pasta, seu rosto assumindo aquela expressão determinada que Clara começava a conhecer bem. Todo mundo fala, Clara. É só uma questão de encontrar a motivação certa. Enquanto deixavam a biblioteca, Clara não pôde deixar de notar como a mão de Lian pousou levemente em suas costas, guiando-a. Era um gesto protetor, quase íntimo. E apesar de todas as revelações perturbadoras daquela tarde, ela se pegou desejando que aquele toque significasse algo diferente do que provavelmente significava. Porque mesmo que seu sangue carregasse o nome Calderon, seu coração estava começando a carregar algo muito mais perigoso. Um sentimento que não deveria existir, mas que crescia a cada momento que passava ao lado de Lian. O Hospital São Lucas era um complexo imponente de vidro e aço que se erguia contra o céu cinzento de São Paulo. No elevador que subia para a ala de tratamento intensivo, Clara sentia seu coração martelar contra as costelas. Era sua primeira vez em um hospital. Na verdade, era sua primeira vez em qualquer lugar público desde sua libertação. Lian estava ao seu lado, seu terno escuro impecável, contrastando com a palidez de seu rosto. Ele também parecia tenso, embora de uma maneira diferente. Seus olhos estavam fixos nos números que mudavam no painel digital do elevador, seus dedos tamborilando inconscientemente na pasta que carregava. Lembre-se, ele disse em voz baixa. Deixe que eu fale primeiro. Dona Érica teve um derrame, mas está consciente. O médico disse que ela pode se comunicar, embora com alguma dificuldade. Clara assentiu, ajustando nervosamente a gola do vestido azul marinho que Lian havia providenciado para ela. Era um modelo simples, mas elegante, que a fazia parecer quase normal, quase como se ela pertencesse ao mundo exterior. O elevador parou no 8º andar. As portas se abriram para um corredor silencioso, iluminado por luzes fluorescentes que davam um ar irreal a tudo. Uma enfermeira os guiou até um quarto privativo, no final do corredor. Dona Érica estava deitada na cama hospitalar, parecendo menor e mais frágil do que Clara se lembrava. Metade de seu rosto estava ligeiramente caído, um efeito do derrame. Mas seus olhos, aqueles olhos que por tanto tempo haviam sido a única conexão de Clara com o mundo exterior, ainda mantinham aquela intensidade penetrante. Quando eles entraram no quarto, esses olhos se arregalaram em choque. Dona Érica tentou se mover, mas seu corpo não respondeu como ela queria. Um som estrangulado escapou de sua garganta. Boa tarde, Dona Érica, Lian disse, sua voz controlada, mas com uma ponta de aço. Acredito que temos muito o que conversar. Clara permaneceu alguns passos atrás dele, observando a cena se desenrolar. A governanta alternava seu olhar entre os dois, como se estivesse vendo fantasmas. Não. A voz de Dona Érica era rouca, distorcida. Não. Não devíamos tê-la encontrado? Lian completou, puxando uma cadeira e sentando-se, ao lado da cama. Ou não devíamos estar aqui juntos? Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto parcialmente paralisado da governanta. Clara sentiu algo se contorcer em seu peito, uma mistura confusa de pena e raiva. Por quê? Clara deu um passo à frente, sua voz tremendo levemente. Por que me manter presa todos esses anos? Dona Érica fechou os olhos como se a pergunta a tivesse ferido fisicamente. Quando os reabriu, seu olhar estava fixo em Lian. Ele prometeu. Ela conseguiu dizer. Meu pai? Lian se inclinou para a frente. O que ele prometeu, Dona Érica? A governanta moveu a cabeça em um gesto que poderia ser tanto afirmativo quanto negativo. Suas mãos,
a direita ainda funcional, a esquerda inerte, se agitaram sobre o lençol. Helena, ela sussurrou. Clara sentiu seu coração saltar. Você conheceu minha mãe? Um soluço escapou dos lábios de Dona Érica. Com esforço visível, ela moveu sua mão direita em direção à mesa de cabeceira. Lian seguiu seu olhar e abriu a gaveta, encontrando uma pequena chave prateada. O que é isso? Ele perguntou, segurando a chave. Cofre, Dona Érica respondeu. Meu quarto, mansão. Lian guardou a chave no bolso do paletó. O que vamos encontrar lá, Dona Érica? Verdade, ela sussurrou. Toda verdade. Clara se aproximou da cama, sentando-se na outra cadeira. Apesar de tudo, havia algo familiar no cheiro de Dona Érica. Um perfume suave de lavanda que sempre a acompanhava, mesmo nos dias mais escuros do porão. Por que agora? Clara perguntou suavemente. Por que está disposta a contar a verdade agora? A governanta virou o rosto para ela com dificuldade. Porque, morrendo, sua voz estava mais fraca. Não quero levar culpa. Culpa do quê? Lian pressionou. Mas Dona Érica tinha fechado os olhos novamente, sua respiração ficando mais pesada. Um monitor ao lado da cama começou a emitir um bip mais acelerado. Acho que já chega por hoje, uma enfermeira disse, entrando no quarto. Ela precisa descansar. Lian se levantou ajeitando seu paletó. Vamos, Clara. Temos um cofre para verificar. Clara hesitou por um momento, olhando para a mulher que havia sido sua carcereira e de alguma forma distorcida, sua única família por tantos anos. Você vai ficar bem? Dona Érica abriu os olhos uma última vez e Clara viu algo neles, que nunca havia visto antes. Arrependimento. Perdão. A governanta sussurrou. No corredor do hospital, Clara sentiu suas pernas fraquejarem. Lian a segurou pelo cotovelo, guiando-a até um banco próximo. O toque dele era firme, mas gentil, e Clara se permitiu apoiar-se nele por um momento. Você está bem? Ele perguntou, sua voz mais suave do que o normal. Não sei. Clara respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. É estranho vê-la assim, vulnerável. Por tanto tempo, ela foi essa figura de autoridade absoluta na minha vida. E agora? Agora, ela é apenas uma mulher doente, carregando segredos pesados demais. Lian completou, ainda segurando seu braço. Clara olhou para ele, notando como a luz fluorescente criava sombras interessantes em seu rosto angular. O que você acha que vamos encontrar no cofre? Não sei. Ele tirou a chave do bolso, girando-a, entre os dedos, mas pelo estado dela deve ser algo significativo. Algo que ela guardou para um momento como este. Você acha que são provas? Documentos sobre minha mãe? Talvez. Lian guardou a chave novamente. Mas algo me diz que é mais do que isso. O modo como ela olhou para nós dois juntos. Havia medo nos olhos dela, como se nossa proximidade fosse algo que ela foi instruída a evitar a todo custo. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Por causa do possível parentesco, Lian a encarou por um longo momento, seus olhos escuros intensos. Ou por causa do que mais poderíamos descobrir juntos. O ar entre eles pareceu ficar mais denso, carregado, de possibilidades não ditas. Clara sentiu seu coração acelerar novamente, mas por um motivo completamente diferente do medo que sentira minutos antes. Vamos. Lian se levantou, estendendo a mão para ajudá-la. Quanto mais cedo chegarmos à mansão, mais cedo teremos respostas. Clara aceitou sua mão, sentindo a força dos dedos dele entrelaçados aos seus. Mesmo depois que ela estava de pé, eles permaneceram assim por um momento, conectados não apenas pelo toque, mas por algo mais profundo e indefinível. Enquanto caminhavam para o elevador, Clara não pôde deixar de pensar em como sua vida havia mudado em tão pouco tempo. Do isolamento total à imersão em um mundo de segredos e conspirações. Da solidão absoluta a esta conexão intensa e possivelmente proibida com Lian. E agora,
Com a promessa de respostas tão perto, ela se perguntava se estava realmente preparada para a verdade. Porque algo em seu coração dizia que qualquer que fosse o conteúdo daquele cofre, mudaria não apenas seu passado, mas também seu futuro. Um futuro que, ela começava a perceber, estava inexoravelmente entrelaçado ao de Liam Calderon. O quarto de Dona Érica ficava em uma ala isolada da mansão. Um espaço modesto se comparado ao resto da casa, mas mantido com o mesmo rigor meticuloso que ela aplicava a tudo em sua vida. Liam e Clara entraram no cômodo quando a noite já havia caído sobre São Paulo, trazendo consigo uma névoa fina que embaçava as janelas. O cofre deve estar aqui em algum lugar, Liam murmurou, seus olhos percorrendo as paredes do quarto. Clara observava cada detalhe do espaço. A cama perfeitamente arrumada, as cortinas de renda imaculada, o crucifixo de prata sobre a cabeceira. Era estranho estar ali, invadindo a privacidade de sua carcereira. Foi Clara quem encontrou o cofre, escondido atrás de um pequeno quadro da Virgem Maria. Aqui! Ela chamou seus dedos tocando o metal frio da porta do cofre. Liam se aproximou, seu corpo próximo ao dela, enquanto inseria a chave na fechadura. O perfume dele, uma mistura sofisticada de madeira e âmbar, invadiu os sentidos de Clara, fazendo seu coração acelerar. O cofre abriu com um clique suave, revelando seu conteúdo. Uma caixa de veludo vermelho e um envelope grosso, amarelado pelo tempo. Liam pegou primeiro o envelope, abrindo-o com cuidado. Dentro havia fotografias, antigas e documentos. Meu Deus, ele sussurrou, sua voz tremendo levemente enquanto examinava a primeira foto. Clara se inclinou para ver e sentiu o ar fugir de seus pulmões. Era uma imagem de Helena, sua mãe, em um jardim ensolarado, usando um vestido branco de verão. Ela sorria para a câmera, uma mão repousando sobre sua barriga, visivelmente grávida. Ao seu lado, com um braço protetor em volta de sua cintura, estava Álvaro Calderon. Eles parecem felizes, Clara disse, sua voz quase um sussurro. Liam continuou vasculhando os documentos, seu rosto ficando mais pálido a cada página que lia. Aqui, ele disse, estendendo um papel oficial para Clara. É sua certidão de nascimento. Original. Clara pegou o documento com mãos trêmulas. Lá estava em tinta preta sobre papel amarelado. Clara Helena Calderon. Nascida em 15 de março de 2007. Mãe, Helena Santos. Pai, Álvaro Calderon. Então é verdade, ela murmurou, sentindo lágrimas quentes escorrerem por suas faces. Minha irmã. Liam completou sua voz rouca. Ele se afastou alguns passos, passando as mãos pelos cabelos, em um gesto de agitação. Mas isso não faz sentido. Por que esconder você? Por que não... Tem mais. Clara pegou a caixa de veludo vermelho, abrindo-a com cuidado. Dentro, repousava um colar de esmeraldas, o mesmo que sua mãe usava na foto que haviam encontrado, na biblioteca. Junto com o colar havia um envelope menor, endereçado simplesmente a Clara. Com dedos trêmulos ela o abriu, desdobrando uma carta escrita em uma caligrafia elegante e feminina. Minha querida filha, Clara começou a ler em voz alta, sua voz embargada pela emoção. Se você está lendo isto, significa que finalmente descobriu a verdade sobre sua origem. Eu nunca quis abandoná-la. Fui forçada a fugir para proteger nós duas de algo terrível que descobri sobre o Império Calderon. Liam se aproximou novamente, sua presença uma fonte de calor e conforto às costas de Clara, enquanto ela continuava lendo. A Calderon Farmacêutica não era apenas uma empresa de medicamentos. Seu pai, Álvaro, estava conduzindo experimentos ilegais em comunidades pobres da Amazônia. Drogas experimentais, testes não autorizados, mortes encobertas. Quando descobri a verdade, estava grávida de você. Tentei confrontá-lo, ameacei expor tudo. Foi então que compreendi que ele não me deixaria ir, não com você, sua herdeira legítima, crescendo em meu ventre. Clara parou de ler, suas mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o papel. Liam gentilmente pegou a carta de suas mãos, continuando a leitura. Planejei minha fuga, mas algo deu errado. Dona Érica, que eu acreditava ser minha aliada, era na verdade leal a Álvaro.
Ela me traiu. Conseguiu me separar de você ainda no hospital. Forjou minha morte e a escondeu no porão, cumprindo ordens de seu pai para mantê-la segura e silenciada. Passei anos tentando encontrá-la, seguindo pistas falsas, enfrentando ameaças. Agora, com as provas que reuni sobre os crimes da Calderon, finalmente tenho poder de barganha. Quando você ler esta carta, saberei que está livre. E então poderei finalmente voltar para buscar você. Com todo o meu amor, Helena. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clara sentiu suas pernas fraquejarem e teria caído se Liam não a tivesse amparado, guiando-a para sentar na beira da cama. Ela está viva, Clara sussurrou incrédula. Minha mãe está viva e passou todos esses anos tentando me encontrar. Liam se ajoelhou diante dela, suas mãos segurando as dela com força. Clara, me escute. Precisamos ser muito cuidadosos agora. Se o que esta carta diz é verdade, você não estava apenas escondida. Estava sendo mantida como garantia, uma forma de controle sobre sua mãe, para que ela não expusesse os crimes da empresa. Mas seu pai está morto agora, Clara disse, seus olhos encontrando os dele. Quem ainda teria interesse em manter esses segredos enterrados? O conselho diretor, os acionistas, todos que se beneficiaram dos lucros desses experimentos ilegais. Liam se levantou abruptamente, começando a andar pelo quarto. E se a morte do meu pai não foi natural? E se alguém descobriu que ele estava pensando em contar a verdade? Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. É por isso que Dona Érica decidiu revelar tudo agora? Ela sabe quem matou seu pai? Possivelmente. Liam parou sua caminhada virando-se para encará-la. E isso significa que você ainda está em perigo. Qualquer um que descubra sua verdadeira identidade. Ele não completou a frase, mas não precisava. Clara podia ver o medo em seus olhos, um medo que espelhava o seu próprio. O que fazemos agora? Ela perguntou, levantando-se. Liam se aproximou dela, tão perto que Clara podia sentir sua respiração. Precisamos encontrar sua mãe antes que eles a encontrem. Ela tem as provas que podem derrubar todo o Império Calderon. E você está disposto a ajudar a destruir o legado da sua família? Minha família. Liam soltou uma risada amarga. Minha família mentiu, matou e destruiu vidas. E manteve minha própria irmã prisioneira por 18 anos. Ele levou uma mão ao rosto de Clara, seus dedos traçando suavemente sua bochecha. Mas você é diferente. É a única coisa real que encontrei em meio a todas essas mentiras. O toque dele enviou ondas de eletricidade por todo o corpo de Clara. Ela sabia que deveria se afastar. Ele era seu irmão, afinal. Mas havia algo mais forte que sangue ou DNA naquele momento. Algo que havia começado a crescer desde o primeiro momento em que ele abriu a porta de sua prisão. Liam, ela sussurrou, sua voz tremendo. Isso que estamos sentindo. Eu sei, ele respondeu, sua voz rouca. É errado. É impossível. É inevitável. Clara completou, e antes que pudesse pensar melhor, ficou na ponta dos pés e pressionou seus lábios contra os dele. O beijo foi como um choque elétrico, uma explosão de sensações que nenhum dos dois estava preparado para sentir. Por um momento, Liam correspondeu com a mesma intensidade, suas mãos se enterrando nos cabelos dela, puxando-a para mais perto. Mas então, como se lembrasse de algo doloroso, ele se afastou abruptamente. Não podemos, ele disse, sua voz embargada. Não assim. Não enquanto houver a possibilidade de sermos irmãos, Clara completou, sentindo seu coração se despedaçar um pouco. Precisamos descobrir toda a verdade primeiro, Liam disse, embora seus olhos ainda estivessem fixos nos lábios dela. Encontrar sua mãe e entender exatamente o que aconteceu. Clara assentiu, tentando ignorar o turbilhão de emoções em seu peito. Por onde começamos? Pelos registros hospitalares da época do seu nascimento. Liam começou a guardar os documentos e fotografias em sua pasta. E depois, precisamos falar novamente com Dona Érica. Ela sabe mais do que está contando. Enquanto
Deixavam o quarto. Clara não pôde deixar de tocar seus lábios ainda formigando do beijo. Em seu pescoço, o colar de esmeraldas de sua mãe parecia pulsar com o peso de todos os segredos que ainda estavam por vir. A verdade estava cada vez mais próxima. Mas Clara começava a se perguntar se estava realmente preparada para enfrentá-la, não apenas pelos crimes que poderia revelar, mas pelo que significaria para este sentimento proibido e avassalador que crescia entre ela e Lian. A chuva havia parado, mas a cidade ainda estava envolta em uma névoa densa quando Lian estacionou seu carro na garagem subterrânea do Hospital São Lucas. Era pouco depois da meia-noite, e o silêncio no estacionamento era quebrado apenas pelo eco de seus passos e o distante zunido das luzes fluorescentes. Tem certeza que consegue acesso aos arquivos a esta hora? Clara perguntou, ajustando o casaco emprestado de Lian sobre os ombros. O tecido ainda carregava o perfume dele, uma distração que ela tentava ignorar. Conheço o diretor do hospital, Lian respondeu, guiando-a em direção a uma entrada lateral. E a Calderon Farmacêutica é uma das maiores doadoras desta instituição. Algumas portas sempre ficam abertas para nós. Clara notou o tom amargo em sua voz ao mencionar a empresa. Desde a descoberta dos documentos no cofre de Dona Érica, algo havia mudado em Lian. A máscara de controle que ele sempre mantinha começava a mostrar rachaduras. O corredor do arquivo médico estava deserto quando eles chegaram. Lian usou um cartão magnético para abrir a porta, revelando uma sala repleta de arquivos físicos e computadores. Os registros de 2007 devem estar aqui, ele disse, dirigindo-se a uma seção específica. Procure por qualquer coisa relacionada a Helena Santos ou Clara Calderon. Eles trabalharam em silêncio por alguns minutos, o som de papéis sendo manuseados preenchendo o ar. Foi Clara quem encontrou primeiro. Lian, ela chamou, sua voz tremendo. Olhe isso. Era uma ficha de internação em nome de Helena Santos, datada de 15 de março de 2007, o dia do nascimento de Clara. Mas havia algo estranho nos registros. Gêmeos? Lian leu em voz alta, seu rosto empalidecendo. Aqui diz que Helena Santos deu entrada para um parto gemelar. Clara sentiu seu coração falhar uma batida. 2 bebês? Uma menina e... Lian parou, seus olhos fixos no papel. Um menino. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clara olhou para Lian. Realmente olhou, como se o visse pela primeira vez. Os mesmos olhos escuros que ela via no espelho, o mesmo formato de rosto que havia herdado de Helena. Não, ela sussurrou. Não pode ser. Pode sim. Uma voz familiar os interrompeu. Na porta do arquivo, Ricardo Mendes, diretor financeiro da Calderon Farmacêutica, apontava uma arma para eles. E é exatamente por isso que vocês dois nunca deveriam ter se encontrado, Lian. Instintivamente se colocou na frente de Clara. Ricardo, o que está fazendo aqui? Protegendo os interesses da empresa, como sempre fiz. Ricardo entrou na sala, fechando a porta atrás de si. Seu pai confiava em mim para manter certos segredos enterrados. Foi você? Lian perguntou, sua voz carregada de raiva. Você matou meu pai? Álvaro estava ficando descuidado, sentimental. Ricardo deu um sorriso frio. Começou a falar em consertar erros, em reunir a família. Não podíamos permitir isso. Clara segurou o braço de Lian com força, sentindo-o tremer de fúria. Por quê? Por que separar nós dois? Porque juntos vocês são perigosos demais. Ricardo apontou a arma diretamente para o peito de Lian. Gêmeos, filhos de Helena. Santos com Álvaro Calderon. Herdeiros legítimos não apenas da fortuna, mas também de todas as provas que sua mãe coletou sobre nossas operações especiais. Então é verdade. Lian deu um passo à frente, ignorando a arma. Os experimentos na Amazônia? Seu pai era um visionário, Ricardo disse. Entendeu que algumas vidas precisavam ser sacrificadas pelo progresso da ciência. Mas Helena... Ele balançou a cabeça. Ela não compartilhava dessa visão. Quando ameaçou nos expor, tivemos que tomar medidas. Separando os gêmeos, Clara completou, as peças se encaixando em sua mente. Um para ser criado como herdeiro, Calderon outro para ser mantido como garantia.
Precisávamos de um herdeiro legítimo para manter as aparências. Ricardo olhou para Lian. Você foi escolhido porque era mais forte, mais saudável. Clara ficou com Dona Érica porque eu nasci doente. Clara interrompeu, lembrando-se das palavras sussurradas de Dona Érica ao longo dos anos. O bebê fraco que precisava ser protegido. Uma desculpa conveniente para mantê-la escondida. Ricardo deu outro passo em direção a eles. Mas agora que vocês descobriram a verdade, não tenho escolha. A empresa não pode arriscar. O que aconteceu em seguida foi rápido demais para Clara processar completamente. Lian se moveu como um raio, avançando contra Ricardo. O som do tiro ecoou pela sala no mesmo instante em que as luzes se apagaram, mergulhando tudo na escuridão. Clara ouviu sons de luta, algo pesado caindo no chão. Seu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Quando as luzes de emergência se acenderam, revelando seu brilho vermelho fantasmagórico, ela viu Lian e Ricardo no chão, lutando pela arma. "Clara, corre!" Lian gritou, sua voz estrangulada. Mas ela não podia deixá-lo. Não agora. Não seu irmão. Não o homem que, apesar de tudo, havia se tornado o centro de seu universo. Com uma coragem que não sabia possuir, Clara agarrou um pesado arquivo de metal e o jogou contra a cabeça de Ricardo. O impacto foi suficiente para fazê-lo soltar. Vê a arma, que deslizou para longe. Lian rapidamente imobilizou Ricardo, usando sua própria gravata para amarrar suas mãos. "Você está bem?" ele perguntou a Clara, seu rosto marcado por um corte no supercílio. Ela assentiu, tremendo. A bala pegou de raspão. Lian mostrou um rasgo sangrento na manga de seu paletó. Nada sério. O som de passos no corredor os alertou. Vozes se aproximavam. Provavelmente segurança atraída pelo som do tiro. "Precisamos ir", Lian disse, pegando os documentos que haviam encontrado. "Agora!" Eles correram pelo corredor, deixando Ricardo amarrado no arquivo. O ar frio da noite os atingiu, quando emergiram por uma saída de emergência, correndo em direção ao carro de Lian. Apenas quando estavam na segurança do veículo, acelerando pelas ruas vazias de São Paulo, Clara permitiu que as lágrimas viessem. "Somos gêmeos", ela sussurrou olhando para Lian. "Realmente, irmãos." Lian manteve os olhos na estrada, mas Clara podia ver o brilho de lágrimas contidas em seus olhos também. "Isso muda tudo." "Muda mesmo?" ela perguntou suavemente, lembrando-se do beijo que haviam compartilhado horas antes. Lian finalmente olhou para ela. Naquele olhar havia tantas emoções que Clara sentiu seu coração doer. "Muda o que somos um para o outro, mas não muda o que sentimos." Ele voltou os olhos para a estrada. "E é exatamente isso que me aterroriza." Clara estendeu a mão, tocando levemente o braço ferido dele. "Para onde vamos agora?" "Para o único lugar seguro que conheço." Lian fez uma curva brusca, entrando em uma rua menos movimentada. "E então vamos encontrar nossa mãe. Ela é a única que pode nos ajudar a entender tudo isso." A cidade passava como um borrão pela janela, luzes e sombras se misturando como em um sonho febril. Clara tocou o colar de esmeraldas em seu pescoço, a única conexão tangível que tinha com Helena, com seu passado, com a verdade. Uma verdade que ela agora sabia era muito mais complexa e dolorosa do que jamais poderia ter imaginado. Porque Lian não era apenas seu salvador, seu protetor, o homem por quem estava inevitavelmente se apaixonando. Ele era seu irmão gêmeo, sua outra metade, um espelho de sua própria alma. E enquanto corriam pela noite, fugindo de assassinos e segredos mortais, Clara se perguntava se era possível que o amor, esse sentimento avassalador e proibido que crescia entre eles, fosse forte o suficiente para superar até mesmo os laços de sangue que os uniam. O lugar seguro de Lian era um apartamento no último andar de um edifício Art Deco, no centro antigo de São Paulo. O espaço era surpreendentemente modesto para alguém de sua posição. Um loft com paredes de tijolos expostos, móveis minimalistas e grandes janelas que ofereciam uma vista panorâmica da cidade. "Ninguém sabe sobre este lugar", ele explicou, trancando a porta atrás deles. "Comprei em nome de uma empresa fantasma.
É onde venho quando preciso desaparecer. Clara caminhou até uma das janelas, observando as luzes da cidade que começavam a se apagar com a aproximação do amanhecer. Seu reflexo no vidro parecia etéreo, quase irreal, assim como toda esta noite parecia irreal. Você precisa desaparecer com frequência? Ela perguntou, virando-se para encará-lo. Liam havia tirado o paletó ensanguentado e agora examinava o ferimento em seu braço no banheiro adjacente. Mais do que gostaria, ele respondeu, sua voz ecoando levemente. O mundo corporativo pode ser tão violento quanto uma guerra. Clara se aproximou do banheiro, observando-o limpar o corte com perícia. Deixa eu ajudar, ela ofereceu pegando o antisséptico de suas mãos. O toque de seus dedos na pele dele enviou aquela familiar corrente elétrica por seu corpo. Mesmo sabendo o que agora sabiam, a atração entre eles parecia ter apenas intensificado, como se o próprio universo estivesse zombando de sua situação impossível. Como você aprendeu a fazer isso? Ela perguntou, tentando se concentrar na tarefa de limpar o ferimento. Academia Militar, Liam respondeu, seus olhos fixos nela. Nosso pai, insistiu que eu tivesse treinamento completo antes de assumir a empresa, incluindo primeiros socorros. A menção de Álvaro Calderon trouxe de volta a realidade de sua situação. Clara terminou o curativo em silêncio, sua mente correndo com todas as revelações da noite. Como ele pôde fazer isso? Ela sussurrou, mais para si mesma que para Liam. Separar gêmeos recém-nascidos, condenar um dos próprios filhos a uma vida de isolamento. Poder, Liam, respondeu sua voz carregada de amargura. Tudo sempre foi sobre poder. Foi o império que ele construiu, os experimentos ilegais, os segredos. Éramos apenas peças em seu jogo. Clara se afastou, voltando para a sala. Seus olhos caíram sobre uma fotografia emoldurada na parede, a única decoração pessoal do apartamento. Mostrava um menino de cerca de 8 anos, sorrindo ao lado de um cavalo. É você? Ela perguntou, embora já soubesse a resposta. O menino tinha seus olhos, seu sorriso. Liam se aproximou por trás dela, tão perto que ela podia sentir o calor emanando de seu corpo. Minha última memória feliz da infância, ele disse suavemente, antes do incidente no porão. Clara se virou para encará-lo, percebendo tarde demais o quão próximos estavam. Você acha que foi Ricardo, o responsável por trancar você naquele dia? Faz sentido agora. Liam levou uma mão ao rosto dela, seus dedos traçando suavemente sua bochecha. Ele provavelmente queria me lembrar do meu lugar, do poder que tinham sobre mim. Liam. Clara sussurrou, seu coração martelando contra as costelas. Não podemos. Eu sei. Mas ele não afastou a mão. Em vez disso, seus dedos deslizaram para sua nuca, enterrando-se em seus cabelos. Me diz que isso é errado, que é apenas o trauma, a adrenalina, o choque das descobertas. E se não for? Clara segurou a frente da camisa dele, dividida entre puxá-lo para mais perto ou empurrá-lo para longe. E se for algo mais? Algo que estava destinado a acontecer no momento em que você abriu aquela porta no porão. Destino? Liam soltou. Uma risada amarga. O destino nos fez gêmeos, Clara. Nos separou por 18 anos apenas para nos reunir dessa forma cruel? Talvez. Ela hesitou, perdida nos olhos dele. Seus próprios olhos, em um rosto masculino que parecia ter sido esculpido para torturá-la. Talvez seja por isso que a conexão é tão forte, porque somos duas metades da mesma alma separadas no nascimento, e agora que nos encontramos, Liam inclinou a cabeça, seus lábios a centímetros dos dela. Agora é tarde demais para voltar atrás, Clara completou, e então eliminaram a distância entre eles. O beijo foi diferente do primeiro, não mais hesitante ou exploratório, mas desesperado, faminto, como se tentassem compensar 18 anos de separação em um único momento. As mãos de Liam desceram para sua cintura, puxando-a contra seu corpo com uma urgência que fez Clara gemer contra seus lábios. Foi o som que quebrou o encanto. Liam se afastou abruptamente,
como se tivesse levado um choque. Seu rosto estava corado, seus olhos escuros brilhando com uma mistura de desejo e culpa. Não posso fazer isso com você, ele disse, sua voz rouca. Não posso ser mais uma pessoa te machucando. Você não está me machucando, Clara protestou, tentando se aproximar novamente. Pela primeira vez na vida eu me sinto completa. Porque somos gêmeos. Lian passou as mãos pelos cabelos em frustração. É por isso que a conexão é tão forte. É biológico, é amor. Clara interrompeu, sua voz firme apesar das lágrimas que começavam a se formar em seus olhos. Não me importa que tipo de amor é, ou se é errado, ou se o mundo inteiro vai nos condenar. É real. Lian a encarou por um longo momento, como se estivesse memorizando cada detalhe de seu rosto. É por isso que precisamos encontrar nossa mãe, ele disse finalmente. Não apenas pelas provas contra a empresa, mas porque precisamos entender. Tudo. Clara assentiu lentamente. Por onde começamos? Pelos documentos que pegamos no hospital. Lian caminhou até sua pasta, espalhando os papéis sobre a mesa de centro. Tem que haver alguma pista sobre para onde Helena foi depois de nos perder. Eles trabalharam em silêncio pelos próximos minutos, mantendo uma distância segura um do outro enquanto examinavam os registros. Foi Clara quem encontrou algo interessante. Olha isso, ela chamou. Nos documentos de transferência do hospital, há uma menção a uma clínica particular em Paraty. É para onde levaram você depois da separação. Paraty? Lian franziu o senho. A família tem uma casa antiga lá. Eu costumava passar os verões naquela região quando criança. Você acha que não foi coincidência? Nada nesta história é coincidência. Lian pegou seu telefone. Vou fazer algumas ligações, tentar descobrir se alguém na cidade se lembra de Helena. E quanto a Ricardo? Clara perguntou. Ele certamente já se libertou a essa altura. Deve estar nos procurando. É por isso que precisamos ser rápidos. Lian guardou os documentos novamente. Arrume uma bolsa com o essencial. Saímos em 1 hora. Clara assentiu, dirigindo-se ao banheiro para se preparar. No espelho, seu reflexo parecia diferente, mais forte, mais determinado. O colar de esmeraldas de sua mãe brilhava em seu pescoço. Uma promessa de respostas por vir. Mas enquanto se preparava para mais esta fuga, sua mente continuava voltando ao beijo, à sensação dos braços de Lian ao seu redor, ao modo como seu corpo parecia reconhecer o dele em um nível molecular. Era errado. Toda sua existência gritava que era errado. Então, por que parecia tão inevitável quanto o nascer do sol que começava a tingir o horizonte de rosa? A estrada para Paraty serpenteava pela Serra do Mar como uma fita escura cortando o verde da Mata Atlântica. O sol da manhã filtrava-se através das árvores, criando padrões dançantes no capô do carro esporte de Lian. Clara observava a paisagem passar pela janela, maravilhada com a vastidão do mundo além das paredes, de seu antigo cativeiro. Você está bem? Lian perguntou, notando seu silêncio prolongado. Podemos parar se precisar descansar. Estou bem, ela respondeu, virando-se para olhá-lo. Só absorvendo tudo. É a primeira vez que vejo o mar. Eles haviam acabado de passar por uma curva que revelava o oceano ao longe, um espelho azul esverdeado que se estendia até o horizonte. Clara sentiu seu coração acelerar com a visão. Mais uma primeira vez, em uma vida que agora parecia transbordando delas. Quando isso tudo acabar, Lian disse suavemente, vou te levar para conhecer cada lugar que você perdeu nesses 18 anos. Se sobrevivermos a isso tudo, Clara completou, sua mão inconscientemente tocando o colar de esmeraldas. Lian alcançou o celular no console central, verificando mais uma vez as mensagens. Meu contato em Paraty confirmou que há registros de uma mulher parecida com Helena, vivendo na cidade por alguns meses após nosso nascimento. Ela trabalhou em uma pousada perto do centro histórico. E depois, desapareceu. Ele apertou o volante com força. Como fumaça. Clara fechou os olhos, tentando imaginar sua mãe, jovem, desesperada, fugindo com provas que poderiam destruir. Um império farmacêutico. Você acha que ela ainda está viva?
A carta no cofre de Dona Érica era recente, Liam respondeu. E Ricardo parecia genuinamente preocupado com a possibilidade dela aparecer com as provas. Então sim, acho que... Está. O silêncio voltou a reinar no carro, preenchido apenas pelo som suave do motor e o ocasional canto de pássaros vindos da floresta. Clara observava o perfil de Liam enquanto ele dirigia, a linha forte de seu maxilar, a concentração em seus olhos, a pequena cicatriz próxima à sua têmpora que ela começava a notar. Seu irmão gêmeo, seu espelho, seu tormento. Sobre ontem à noite, ela começou, sua voz quase um sussurro. Clara, Liam interrompeu, sua voz tensa. Por favor. Precisamos falar sobre isso. Não agora. Ele fez uma curva fechada com mais força que o necessário. Não enquanto estamos correndo contra o tempo, fugindo de assassinos e procurando nossa mãe desaparecida. E quando então? Clara insistiu. Quando for seguro, quando tivermos todas as respostas, você realmente acha que vai ficar mais fácil? Liam freou bruscamente, encostando o carro no acostamento. A estrada estava deserta, cercada por mata densa de ambos os lados. Ele se virou para encará-la, seus olhos escuros tempestuosos. O que você quer que eu diga, Clara? Que não consigo parar de pensar em você. Que cada vez que te toco sinto como se minha pele estivesse em chamas. Que mesmo sabendo que é errado, que é doentio, que é... Ele parou, respirando fundo. Que mesmo assim, a única coisa que quero é te beijar novamente. Clara sentiu seu coração falhar uma batida. Sim, ela sussurrou. Quero que seja honesto, como eu estou sendo. Honestidade. Liam soltou uma risada amarga. Ok, vamos ser honestos. Somos gêmeos separados no nascimento por um pai megalomaníaco e uma corporação criminosa. Crescemos em mundos completamente diferentes. Você trancada em um porão, eu trancado em privilégios e expectativas. Nos encontramos nas circunstâncias mais improváveis e nos apaixonamos antes de descobrir a verdade. E agora... Ele passou as mãos pelo rosto em frustração. Agora estamos presos entre o que sentimos e o que somos. E se não formos? Clara perguntou suavemente. Liam franziu o senho. Como assim? E se os documentos forem falsos? E se tudo isso for mais uma manipulação? Ela tirou do bolso a certidão de nascimento que haviam encontrado. Pense bem. Por que manter registros tão incriminadores? Por que Dona Érica guardaria provas que poderiam destruir todo o esquema? Você acha que... Liam pegou o documento, examinando-o atentamente. Você acha que não somos realmente irmãos? Acho que não podemos confiar em nada até encontrarmos nossa mãe, a única pessoa que sabe toda a verdade. O silêncio que se seguiu foi carregado de possibilidades. Clara podia ver a mente de Liam trabalhando, processando esta nova perspectiva. Mesmo assim, ele disse finalmente, não podemos... Clara se inclinou, silenciando-o com um beijo. Foi breve, apenas um roçar de lábios, mas carregado de promessa. Ah, desafio. Não podemos lutar contra isso, ela sussurrou contra seus lábios. É maior que nós. Liam encostou sua testa na dela, seus olhos fechados como se estivesse em dor. Você vai ser minha ruína, Clara, ou sua salvação. Ela tocou seu rosto gentilmente. Mas primeiro precisamos encontrar Helena. Precisamos da verdade. Ele assentiu lentamente, se afastando para religar o carro. Mas antes que pudesse engatar a marcha, um som familiar cortou o ar. O zunido distante de um helicóptero. Abaixa! Liam gritou, puxando Clara para baixo no momento em que uma rajada de tiros atingiu o para-brisa, estilhaçando o vidro em 1000 pedaços. O helicóptero passou por cima deles, girando para fazer outra passagem. Clara viu o logo da Calderon, farmacêutica, pintado na lateral da aeronave. Como eles nos encontraram? Ela gritou sobre o barulho das hélices. GPS do carro, Liam respondeu, ligando o motor. Fui idiota em não pensar nisso antes. Ele acelerou, fazendo o carro derrapar na estrada molhada antes de ganhar velocidade. O helicóptero os seguia, mais tiros ricocheteando no asfalto ao redor deles. Segura firme, Liam gritou,
fazendo uma curva fechada em uma estrada secundária de terra. Os galhos das árvores raspavam no teto do carro enquanto eles avançavam pela mata, o helicóptero perdendo visão deles momentaneamente. Clara segurava o painel com força, seu coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Mas em meio ao caos e ao medo, uma certeza crescia em seu peito. Não importava o que descobrissem em Paraty. Não importava qual fosse a verdade sobre seu parentesco, o que sentia por Lian era real e inevitável como a própria gravidade. E enquanto fugiam pela floresta, perseguidos por assassinos e segredos mortais, ela soube que faria qualquer coisa para proteger esse amor, mesmo que isso significasse enfrentar o mundo inteiro. A estrada de terra terminava abruptamente em uma clareira, onde uma antiga construção colonial se erguia entre as árvores, um casarão de 2 andares com paredes descascadas e janelas cobertas por tábuas. Lian freou o carro danificado atrás da construção, ocultando-o da vista do helicóptero que ainda sobrevoava a região. A casa de veraneio, ele explicou, desligando o motor, onde fui mantido preso aos 10 anos. Clara olhou para a construção, sombria, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Por que nos trouxe aqui? Porque é o último lugar onde eles nos procurariam. Lian checou a munição em uma pistola que havia tirado do porta-luvas. E por que suspeito que não foi coincidência eu ter sido trancado justamente aqui? Eles saíram do carro, correndo abaixados até a porta dos fundos. O som do helicóptero estava mais distante agora, mas ainda audível. Lian forçou a entrada com perícia, revelando um interior empoeirado e abandonado. O porão fica por aqui, ele disse, guiando Clara através de um corredor escuro. Suas mãos estavam entrelaçadas, tanto por necessidade quanto por um desejo instintivo de contato. O porão era maior do que Clara esperava, com várias divisões e estantes antigas cobertas por lençóis. O ar estava pesado com décadas de segredos. Foi aqui. Lian apontou para uma porta de metal no fundo do cômodo. 3 dias trancado, sem comida, sem água. Clara se aproximou da porta, seus dedos traçando marcas antigas na superfície metálica. Você tentou escapar. Até minhas mãos sangrarem. Ele se aproximou por trás dela, seu corpo emanando calor no ambiente frio. Mas o mais estranho não eram as marcas que eu fiz, eram as que já estavam lá. Clara franziu o senho, examinando mais atentamente a porta. Sob a poeira e ferrugem, havia arranhões mais antigos, marcas de outras mãos, outros prisioneiros. Não era apenas um porão, ela sussurrou. Era uma cela. Exatamente. Lian sacou uma lanterna do bolso, iluminando as paredes. E aposto que encontraremos mais do que apenas más recordações aqui. Eles começaram a examinar o porão metodicamente, movendo lençóis e verificando cada canto. Foi Clara quem encontrou a primeira pista, uma tábua solta no piso, escondida sob um tapete mofado. Lian, ela chamou, ajoelhando-se para remover a tábua. Dentro do esconderijo havia uma caixa de metal, do tipo usado para guardar documentos. Lian se ajoelhou ao lado dela, sua coxa pressionada contra a dela no espaço apertado. O contato enviou ondas de eletricidade por todo o corpo de Clara, mas ela tentou se concentrar na tarefa em mãos. A caixa estava trancada, mas a fechadura era antiga e cedeu facilmente quando Lian a forçou. Dentro havia pastas, fotografias e um diário encadernado em couro. Meu Deus! Lian sussurrou pegando uma das fotos. Era uma imagem de várias pessoas, adultos e crianças, em what parecia ser uma vila ribeirinha na Amazônia. Todos apresentavam sinais visíveis de enfermidade, manchas na pele, inchaços, deformidades. As cobaias, Clara disse, sua voz embargada. As pessoas que a empresa usou para testar suas drogas. Lian continuou vasculhando os documentos, seu rosto ficando mais pálido a cada página que lia. Não eram apenas testes aleatórios, era um programa sistemático. Eles escolhiam comunidades isoladas, ofereciam tratamento médico gratuito e então, usavam as pessoas como ratos de laboratório. Clara completou, sentindo náusea. E Helena descobriu tudo.
Lian pegou o diário, folheando suas páginas amareladas. Este diário é dela. Clara segurou o braço dele com força, inclinando-se para ler junto. A caligrafia era a mesma da carta que haviam encontrado no cofre de Dona Érica. Querido diário, Clara leu em voz alta, sua voz tremendo. Hoje confirmei minhas suspeitas sobre os testes. Álvaro não está apenas desenvolvendo novos medicamentos. Está criando armas biológicas. As drogas que testam nas comunidades são apenas a superfície. O verdadeiro projeto, codificado como Projeto Gêmeos, é muito mais sinistro. Lian virou a página bruscamente, seus dedos tremendo. Projeto Gêmeos? Clara continuou lendo. Eles estão desenvolvendo um composto que pode alterar o DNA humano no nível mais fundamental. O objetivo é criar supersoldados, pessoas com capacidades físicas e mentais aumentadas. Mas os testes têm sido desastrosos. A maioria dos sujeitos morre ou desenvolve mutações horríveis. E agora, ela parou, sua voz falhando. Continue. Lian sussurrou, embora seu rosto sugerisse que ele já suspeitava do que estava por vir. E agora Álvaro quer usar nossos próprios filhos como sujeitos de teste. Os gêmeos que carrego em meu ventre. Ele diz que são os candidatos perfeitos, geneticamente idênticos, controlados desde a concepção. Um receberá o composto, o outro servirá como controle. Não posso permitir isso. Não posso deixar que ele transforme meus bebês em experiências de laboratório. Preciso fugir. Preciso protegê-los. O diário caiu de suas mãos trêmulas, levantando uma nuvem de poeira do chão. Clara sentiu o mundo girar ao seu redor, memórias de sua infância no porão, assumindo um novo e terrível significado. As injeções, ela sussurrou. Toda semana Dona Érica me dava injeções. Dizia que era para me manter saudável. Lian segurou seu rosto entre as mãos, seus olhos examinando cada detalhe de suas feições, como se procurasse sinais de alteração. Você era o sujeito de teste, ele disse, sua voz rouca de horror. E eu era o controle. Então é por isso que me mantiveram escondida. Não era apenas para controlar Helena. Era para continuar os experimentos. Um som acima deles os fez congelar. Passos no andar superior. O helicóptero devia ter localizado o carro. Precisamos ir, Lian sussurrou, guardando rapidamente o diário e os documentos mais importantes em sua jaqueta. Há uma passagem secreta que leva à praia. Era usada para contrabando na época colonial. Mas antes que pudessem se mover, a porta do porão se abriu com um estrondo. Luz de lanternas cortou a escuridão e vozes autoritárias preencheram o espaço. Parados! Polícia Federal. Clara sentiu Lian tentar puxá-la para trás, protegendo-a com seu corpo, mas era tarde demais. Estavam cercados. Lian Calderon. Uma voz feminina e familiar soou na escuridão. E Clara, ou devo dizer, Experimento G1. Uma mulher desceu as escadas, seu rosto iluminado pela fraca luz. Helena Santos, 18 anos mais velha que na fotografia, mas inconfundível. Mãe? Clara e Lian disseram em uníssono. Helena sorriu, mas não havia calor em sua expressão. Finalmente meus gêmeos estão reunidos. Agora podemos completar o que começamos há 18 anos. Clara sentiu o braço de Lian apertar sua cintura, puxando-a para mais perto. Naquele momento, não importava se eram irmãos, amantes ou cobaias de um experimento insano. Só importava que estavam juntos, e que pela primeira vez desde que toda esta história começou, a verdade estava prestes a vir à tona, mesmo que essa verdade fosse mais terrível do que qualquer um deles poderia ter imaginado. O porão da antiga casa colonial havia se transformado em uma arena onde 18 anos de segredos convergiam em um único momento explosivo. Helena Santos, agora vestida com um distintivo da Polícia Federal e um colete à prova de balas, desceu os últimos degraus com a elegância felina de uma predadora. Abaixem as armas, ela ordenou aos agentes que os cercavam. São meus filhos. Clara sentiu Lian tensionar ao seu lado, seus dedos ainda entrelaçados nos dela, com força quase dolorosa. Filhos? Ele repetiu, sua voz carregada de amargura. É assim que você nos vê?
depois de nos usar como ratos de laboratório? Helena parou a alguns metros deles, seus olhos, os mesmos olhos escuros que Clara via no espelho todas as manhãs, estudando-os com uma mistura de emoções indecifráveis. Vocês não entendem, ela disse suavemente. Nunca entenderam o verdadeiro propósito de tudo isso. Então nos explique. Clara deu um passo à frente, ainda segurando a mão de Liam. Explique por que me condenou a 18 anos de escuridão. Por que nos separou? Por que permiti que continuassem os experimentos em você? Helena completou seu rosto suavizando por um momento. Porque era a única forma de garantir que o composto não fosse usado em outras crianças. Outras famílias. Liam soltou uma risada sem humor. Então você é a heroína da história? A agente dupla que se infiltrou na Calderon Farmacêutica para expor seus crimes? Não, Helena respondeu tirando algo do bolso, uma seringa com um líquido azul fluorescente. Sou a cientista que criou o composto original. E a mãe que passou 18 anos aperfeiçoando-o para salvar seus filhos. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Clara sentiu o mundo girar ao seu redor, memórias de incontáveis injeções em seu passado, assumindo um novo e terrível significado. Você? Ela sussurrou. Você criou isso? O projeto Gêmeos era meu, Helena confirmou, dando outro passo em sua direção. Uma tentativa de criar uma evolução controlada do DNA humano. Mas Álvaro e os militares queriam usar a pesquisa para criar armas. Quando descobri que estava grávida de gêmeos, vi uma oportunidade única. Oportunidade. Liam praticamente cuspiu a palavra. Éramos bebês. Era uma chance de provar que o composto podia ser usado para o bem. Helena continuou, seus olhos brilhando com uma intensidade quase febril. Clara recebeu a primeira versão. Imperfeita, instável. Você, Liam, seria o controle. E ao longo destes 18 anos, enquanto me infiltrava na polícia, construía provas contra a Calderon e aperfeiçoava a fórmula, pude monitorar os efeitos em Clara através de Dona Érica. Clara sentiu suas pernas fraquejarem. Liam a segurou pela cintura, mantendo-a de pé. Os efeitos? Ela perguntou, temendo a resposta. Helena sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Você nunca se perguntou por que aprendeu a ler sozinha no porão? Por que conseguia memorizar livros inteiros com uma única leitura? Por que seus sentidos são tão aguçados, suas emoções tão intensas? O composto funcionou. Liam concluiu, horror em sua voz. Você criou sua própria cobaia perfeita. Criei uma evolução, Helena corrigiu, e agora, com a fórmula finalmente estável, posso completar o processo, em ambos. Ela ergueu a seringa, a luz fraca do porão fazendo o líquido azul brilhar como uma estrela caída. Não. Clara deu um passo para trás, puxando Liam consigo. Chega de experimentos. Chega de manipulações. Vocês não entendem. Helena parecia genuinamente frustrada. O que sentem um pelo outro? Essa conexão intensa, essa atração impossível de resistir, é parte do processo. O composto não apenas altera o DNA, ele cria ligações psíquicas. Porque acham que foram mantidos separados. Juntos, seu poder seria impossível de controlar. Clara sentiu o corpo de Liam estremecer ao seu lado. Suas palavras da noite anterior ecoaram em sua mente. É maior que nós. O amor que sentimos, ela começou. É químico, Helena completou. Uma ligação criada em laboratório, amplificada por anos de separação forçada. E com a versão final do composto, poderia ser ainda mais forte. Vocês seriam imparáveis. Não, Liam disse firmemente, puxando Clara para trás de si. Não vou deixar você transformar o que sentimos em mais um experimento doentio. Helena suspirou, fazendo um gesto sutil com a mão. Imediatamente os agentes ao redor ergueram suas armas novamente. Não estou pedindo permissão, ela disse suavemente. Vocês são minha maior criação, meus gêmeos perfeitos, e agora, finalmente, posso completar o que comecei há 18 anos. Clara sentiu algo despertar dentro dela, uma força que não sabia que possuía, um poder que talvez sempre estivesse ali
esperando para ser descoberto. Você está errada, ela disse, sua voz carregada de uma autoridade que fez Helena recuar um passo. O que sinto pelo Liam não foi criado em laboratório. Não pode ser explicado por química ou DNA modificado. Ela entrelaçou seus dedos nos dele, sentindo a mesma corrente elétrica de sempre percorrer seu corpo. Mas agora havia algo mais. Uma conexão mais profunda, como se suas mentes estivessem se tocando. Liam também sentiu. Ela podia ver em seus olhos, sentir em seu toque. É amor, ele completou, e Clara podia ouvir sua voz tanto em seus ouvidos quanto em sua mente. Real, imperfeito e humano. E você não pode controlar isso. Helena observava a cena com uma mistura de fascínio científico e horror maternal. O processo já começou, ela sussurrou. A sincronicidade neural, a telepatia emergente. Chega! Clara gritou, e sua voz pareceu fazer as próprias paredes do porão estremecerem. As luzes das lanternas piscaram, e por um momento, todo o ambiente pareceu dobrar-se à sua vontade. Foi quando o caos explodiu. Um estrondo ensurdecedor veio do andar superior, não do helicóptero ou da polícia, mas de algo mais. Algo que fez Helena empalidecer. Não, ela sussurrou, não agora. O teto do porão começou a rachar, poeira e pedaços de concreto chovendo sobre eles. Clara sentiu Liam puxá-la para longe, em direção à passagem secreta que ele havia mencionado antes. Eles vieram buscar o composto, Helena gritou sobre o barulho da destruição. O exército, os compradores internacionais, todos eles. Corra! Liam gritou para Clara, empurrando-a através de uma porta oculta, enquanto o caos se instalava no porão. O último vislumbre que Clara teve de sua mãe foi dela empunhando sua arma contra as sombras que desciam pelas escadas. Sombras que não pertenciam aos policiais federais. Enquanto corriam pelo túnel escuro que levava à praia, Clara segurou a mão de Liam com força. Em sua mente, podia sentir os pensamentos dele se misturando aos seus. Medo, amor, determinação. Não importava o que Helena havia feito com eles. Não importava se seu amor havia começado em um tubo de ensaio ou nas profundezas de suas almas. O que importava era que estavam juntos e que pela primeira vez em suas vidas estavam escolhendo seu próprio destino. O túnel colonial desembocava em uma pequena enseada isolada, cercada por rochas escuras e vegetação densa. A chuva havia recomeçado, fina e gelada, mesclando-se com a maresia que subia do mar agitado. Clara e Liam emergiram na praia ofegantes, suas roupas sujas de terra e poeira do túnel. Por aqui, Liam disse, guiando-a por entre as rochas, mas não precisava. Clara podia sentir a direção em sua mente, como se os pensamentos dele fossem seus próprios. Esta nova conexão entre eles era diferente de tudo que já haviam experimentado. Não eram apenas emoções ou sensações vagas, mas pensamentos completos, imagens, memórias. Era como se suas mentes tivessem se fundido em uma só consciência, amplificando tudo que já sentiam um pelo outro. O composto, Clara disse enquanto se moviam rapidamente pela praia. Está ficando mais forte, não está? Sim. Liam parou atrás de uma rocha maior, puxando-a para perto. Posso sentir tudo. Seus pensamentos, seus medos, sua necessidade, ela completou, olhando em seus olhos. Mesmo na penumbra da tempestade, podia ver o reflexo de sua própria alma naquele olhar. Por um momento, esqueceram a perseguição, os tiros que ainda ecoavam da casa colonial, o helicóptero que sobrevoava a região. Existia apenas aquela conexão, avassaladora entre eles, aquele desejo que transcendia DNA e experimentos científicos. Liam tocou seu rosto com dedos trêmulos. Clara, ele sussurrou, e em sua mente ela podia sentir toda a extensão do que ele queria dizer. Todo o amor, o medo, a culpa e a certeza absoluta de que, não importava o que fossem um do outro, isso era real. Eu sei, ela respondeu, cobrindo a mão dele com a sua. Eu também sinto. O beijo que seguiu foi diferente de todos os outros. Foi como se suas almas estivessem se tocando, memórias e emoções fluindo entre eles,
como eletricidade. Clara sentiu a infância solitária de Lian, os jantares silenciosos com Álvaro, o terror daqueles 3 dias no porão. Lian sentiu seus anos de isolamento, as histórias que ela criava para se manter sã, a maneira como observava o mundo através de uma única fresta de luz. Quando se separaram, ambos estavam tremendo, não apenas pelo frio da chuva, mas pela intensidade da experiência. O que Helena fez conosco, Lian disse, sua voz rouca. Essa conexão, não importa como começou, Clara interrompeu, segurando seu rosto entre as mãos. O que importa é o que escolhemos fazer com isso. Um estrondo mais próximo os trouxe de volta à realidade. Luzes de lanternas começavam a aparecer na entrada do túnel. Vem, Lian a puxou novamente. Há um barco ancorado mais adiante, podemos... Ele parou abruptamente, e Clara sentiu o motivo antes mesmo de ver. Helena estava parada a alguns metros à frente deles, a seringa com o líquido azul ainda em sua mão. Seu rosto estava machucado. Um corte acima da sobrancelha sangrava, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade quase sobrenatural. Impressionante, ela disse, observando-os com um interesse clínico que fez o estômago de Clara revirar. A sincronização neural é muito mais avançada do que eu esperava. Vocês já conseguem compartilhar pensamentos, não é? Por quê? Clara deu um passo à frente, sentindo a mão de Lian apertar a sua em advertência. Por que fazer tudo isso? Éramos seus filhos. Exatamente por isso, Helena exclamou, uma nota de desespero em sua voz. Vocês eram perfeitos. Gêmeos idênticos, geneticamente puros, concebidos e monitorados em condições controladas. A chance de criar uma nova espécie, uma evolução direcionada da humanidade. Você é louca, Lian disse, mas Clara podia sentir a dor por trás de suas palavras. A dor de perceber que sua própria mãe os via apenas como experimentos. Sou visionária, Helena corrigiu. O mundo está morrendo, consumido por guerras, doenças, ganância, mas vocês poderiam ser o começo de algo novo. Humanos, evoluídos, conectados em um nível fundamental, capazes de nos apaixonar. Clara interrompeu. Era isso que você queria? Criar um amor artificial entre irmãos? Helena sorriu, um sorriso triste, quase maternal. O amor entre vocês não é artificial. É a prova de que o composto funcionou além das minhas expectativas. A atração, a conexão psíquica, são manifestações de uma evolução que transcende nossa moralidade limitada. Não, Lian deu um passo à frente, colocando-se parcialmente na frente de Clara. O que sentimos um pelo outro existe apesar do que você fez, não por causa disso. Um novo estrondo sacudiu a praia, mais próximo agora. Vozes e passos se aproximavam por ambas as direções. Não há mais tempo, Helena disse, erguendo a seringa. O composto final precisa ser administrado agora antes que eles cheguem. Com ele vocês serão imparáveis. Poderão... Não! Clara gritou, e algo explodiu dentro dela. Uma onda de energia invisível emanou de seu corpo, jogando Helena para trás e fazendo a seringa voar de sua mão. O pequeno tubo de vidro girou no ar em câmera lenta, o líquido azul brilhando como uma estrela cadente antes de se estilhaçar, nas rochas. Helena gritou, um som de pura agonia que fez Clara estremecer. Não, 18 anos de trabalho, a única amostra estável. Mas Clara não estava mais ouvindo. Uma nova sensação tomava conta dela, poder puro e electric, correndo por suas veias. Ao seu lado, Lian também parecia diferente, como se algo dentro dele tivesse despertado. Clara, ele disse em sua mente, algo está acontecendo. Ela podia sentir. O composto original em seu sangue, adormecido por tanto tempo, estava reagindo à sua conexão com Lian. Era como se seus corpos estivessem se adaptando um ao outro, encontrando um equilíbrio próprio. Impossível. Helena sussurrou, observando-os com uma mistura de medo e fascinação. A sincronização está acontecendo naturalmente, sem o catalisador final. Tiros começaram a ecoar pela praia. Um grupo de homens em uniformes táticos pretos emergia do túnel, enquanto o outro se aproximava pelo lado oposto da praia. No céu,
O helicóptero fazia uma nova aproximação. Vem! Lian puxou Clara em direção ao mar. Em suas mentes conectadas, ela podia ver seu plano: nadar até o barco ancorado mais ao largo, usar a escuridão e a chuva como cobertura. Não! Helena gritou atrás deles. Vocês não entendem. Sem o composto final, a mutação é instável. Vocês podem... Mais tiros cortaram a noite e Helena caiu na areia com um grito abafado. Clara quis voltar um instinto filial que nem 18 anos de abandono haviam apagado, mas Lian a segurou. Não podemos ajudá-la, ele disse, tanto em voz alta quanto em sua mente. Precisamos ir. Agora. Clara assentiu, permitindo que ele a guiasse para as águas escuras. O mar estava agitado, ondas violentas batendo contra as rochas, mas de alguma forma ela sabia exatamente como se mover. Como se o conhecimento de Lian sobre navegação tivesse se tornado seu também. Enquanto nadavam para longe da praia, sob a cobertura da tempestade que se intensificava, Clara podia sentir as mudanças acontecendo dentro dela. O composto estava despertando, respondendo à presença de Lian, criando algo novo e inexplicável. Mas uma coisa ela sabia com certeza. O que sentia por ele, esse amor profundo e avassalador, não era resultado de experimentos ou manipulação, genética. Era algo mais antigo que ciência, mais forte que DNA. Era destino. E contra isso, nem mesmo a mais brilhante cientista poderia lutar. O barco era um veleiro antigo de médio porte, ancorado a aproximadamente 200 metros da costa. A chuva havia se transformado em temporal, ondas gigantes varrendo a superfície do oceano, enquanto Clara e Lian nadavam em perfeita sincronia. Através de sua conexão mental cada vez mais forte, eles conseguiam coordenar seus movimentos como se fossem um só organismo. Quando finalmente alcançaram o veleiro, Lian ajudou Clara a subir primeiro, seus corpos tremendo não apenas pelo frio, mas pela intensidade das mudanças que podiam sentir acontecendo dentro deles. O composto estava evoluindo, adaptando-se, criando algo que nem mesmo Helena havia previsto. Precisamos zarpar antes que eles enviem barcos atrás de nós, Lian disse, movendo-se rapidamente pelo convés com a familiaridade de quem conhecia bem a embarcação. Clara o seguiu até a cabine de comando, suas mentes tão sincronizadas que ela sabia exatamente o que ele planejava fazer. O gerador de emergência, ela disse, dirigindo-se a um painel lateral, enquanto Lian iniciava a sequência de partida. Precisamos de energia para o rádio e o GPS. Trabalharam em silêncio por alguns minutos, movendo-se pelo espaço apertado da cabine como se tivessem ensaiado aquela dança milhares de vezes. Através das janelas encharcadas, podiam ver as luzes da costa e o helicóptero que ainda sobrevoava a área. Para onde vamos? Clara perguntou, embora já soubesse a resposta. Angra dos Reis, Lian respondeu, tanto em voz alta quanto em sua mente. Há uma marina particular lá, administrada por alguém que me deve favores. Poderemos nos esconder até... Ele parou abruptamente, uma onda de dor atravessando seu corpo. Clara sentiu também, uma queimação intensa que parecia vir de dentro de seus ossos. O composto, ela ofegou apoiando-se na parede da cabine. Está mudando. Lian largou o timão, cambaleando até ela. Quando seus corpos se tocaram, a dor diminuiu, substituída por uma sensação diferente, como eletricidade líquida correndo por suas veias. É como se... Ele começou. Como se estivéssemos nos fundindo, ela completou, enterrando o rosto no peito dele. Não apenas nossas mentes, mas... tudo. Eles ficaram assim por um momento, abraçados na cabine escura, enquanto a tempestade rugia lá fora. Clara podia sentir o coração de Lian batendo contra o seu, seus pulsos sincronizando-se gradualmente, até que era impossível distinguir um do outro. Helena estava errada. Lian sussurrou contra seus cabelos molhados. O composto não está nos controlando. Está respondendo a algo que já existia. Clara ergueu o rosto para olhá-lo, suas mãos deslizando por seu peito até seu rosto. Na escuridão, seus olhos pareciam brilhar com uma luz própria, a mesma luz que ela sabia que brilhava nos seus. Amor,
ela disse simplesmente e então o beijou. Foi como se um circuito se fechasse. O poder que vinha crescendo dentro deles explodiu em uma onda de energia pura, fazendo as luzes da cabine piscarem e os instrumentos eletrônicos chiarem. Mas eles mal notaram, perdidos em uma conexão que transcendia o físico. Através do beijo, memórias e sensações fluíam entre eles como um rio selvagem. Clara podia ver sentir toda a vida de Liam, a solidão de sua infância dourada, o peso das expectativas, o vazio que sempre carregara sem saber por quê. Liam, por sua vez, experimentava os anos de Clara no porão não como uma história triste, mas como uma prova da força indomável de seu espírito. Quando finalmente se separaram, ofegantes, algo havia mudado fundamentalmente. Não eram mais apenas dois seres conectados psiquicamente, eram uma nova forma de existência, algo que transcendia as definições normais de individualidade. O que somos agora? Clara perguntou, embora já soubesse a resposta. Somos nós, Liam respondeu, pressionando sua testa contra a dela. Apenas nós. Um estrondo distante os trouxe de volta à realidade. Através da janela da cabine, viram um novo helicóptero se aproximando. Maior, mais militar que o anterior. Eles não vão desistir, Clara disse endireitando-se. Não enquanto formos uma prova viva do projeto. Liam voltou para o timão, seus movimentos agora perfeitamente coordenados com os do barco e as ondas. Então não seremos. Vamos desaparecer, não apenas fisicamente, mas de todos os registros, todas as memórias. Como? Um sorriso enigmático surgiu em seus lábios. O composto não nos deu apenas telepatia, deu-nos outras habilidades. Você pode sentir, não pode? Clara fechou os olhos, deixando sua mente expandir-se. Sim, ela podia sentir. Um poder latente, ainda não totalmente compreendido, mas definitivamente presente. A capacidade de influenciar mentes, alterar memórias, tornar-se invisível aos olhos que não queriam ver. Juntos, ela disse, colocando sua mão sobre a dele no timão. Podemos fazer qualquer coisa. O veleiro cortava as ondas com graça, sobrenatural, como se o próprio mar estivesse conspirando para ajudá-los. A tempestade começou a diminuir, e no horizonte, os primeiros raios do sol nascente começavam a atingir as nuvens de rosa e ouro. Clara olhou para Liam, seu irmão, seu amor, sua outra metade em todos os sentidos possíveis, e sentiu uma certeza absoluta preencher seu coração. Não importava o que Helena havia feito com eles, não importava os segredos e mentiras que os haviam trazido até ali. O que importava era que haviam se encontrado, e agora que estavam juntos, nem mesmo a ciência que os criou poderia separá-los. Enquanto o sol nascia sobre o oceano, Clara e Liam navegavam em direção a seu futuro, um futuro que, embora incerto, seria eternamente deles, apenas deles. A marina particular em Angra dos Reis era um pequeno paraíso escondido entre morros cobertos de mata atlântica. 3 dias haviam se passado desde a fuga da praia de Paraty. 3 dias de transformações profundas, tanto físicas quanto emocionais. Clara e Liam haviam se instalado em uma casa de pescador isolada, cortesia do velho amigo de Liam que administrava a marina. A conexão entre eles havia se estabilizado em algo extraordinário. Não precisavam mais de palavras para se comunicar. Pensamentos e emoções fluíam naturalmente entre suas mentes como água. O composto em seus organismos havia encontrado um equilíbrio único, transformando-os em algo que nem mesmo Helena havia previsto. Clara estava na varanda da casa, observando o sol se pôr sobre a baía, quando sentiu Liam se aproximar antes mesmo de ouvir seus passos. Seu corpo inteiro reagia à proximidade dele como se fossem 2 ímãs naturalmente atraídos um pelo outro. As notícias chegaram, ele disse, encostando-se no batente da porta. Em sua mente, Clara já podia ver. As manchetes dos jornais que ele trazia. Helena está viva, ela constatou virando-se para encará-lo. Sim, em custódia da Polícia Federal. Liam se aproximou, seus dedos entrelaçando-se naturalmente com os dela. O escândalo está explodindo em todas as mídias.
A Calderon farmacêutica, os experimentos na Amazônia, tudo. Através de sua conexão, Clara podia sentir a tempestade de emoções que aquilo provocava nele. Raiva, tristeza, alívio, uma sensação agridoce de justiça sendo feita. Ricardo, morto. Lian a puxou para mais perto, seus corpos se encaixando perfeitamente. Aparentemente ele tentou destruir evidências no laboratório principal e houve uma explosão. Clara fechou os olhos, deixando que as imagens fluíssem entre suas mentes. O caos na praia, os tiros, Helena caída na areia, o helicóptero militar. Tudo parecia um sonho distante agora. E quanto a nós? Ela perguntou suavemente. Oficialmente? Desaparecidos, presumivelmente mortos no incêndio que destruiu a casa colonial. Ele tocou seu rosto gentilmente. Foi mais fácil do que esperávamos. Influenciar. As mentes certas, plantar as evidências necessárias. Era verdade. Suas novas habilidades iam muito além da telepatia compartilhada. Juntos, eles podiam fazer coisas que desafiavam a lógica. Alterar percepções, manipular memórias, até mesmo dobrar a realidade física em pequena escala. Então acabou? Clara perguntou, embora já soubesse a resposta. Quase. Lian a conduziu para dentro da casa, onde um laptop estava aberto sobre a mesa. Há mais uma coisa que precisamos fazer. Na tela, havia um e-mail aberto, uma mensagem de Helena enviada através de canais seguros que só Lian conhecia. Meus amados filhos, Clara leu em voz alta, embora as palavras já estivessem ecoando em sua mente através da conexão com Lian. Se estão lendo isto, significa que minhas suspeitas estavam corretas. O composto evoluiu de uma forma que nem mesmo eu havia previsto. Vocês não são apenas o sucesso do projeto Gêmeos, são algo inteiramente novo. Lian apertou sua mão enquanto ela continuava lendo. Não peço perdão pelo que fiz. Cada decisão, cada momento de dor que causei, foi calculado para chegar a este resultado. Vocês são a próxima etapa da evolução humana, não através da ciência que os criou, mas através do amor que desenvolveram um pelo outro. Um amor que transcende genética, moralidade e as limitações do que consideramos possível. Clara sentiu lágrimas quentes escorrerem por seu rosto. Através de sua conexão, podia sentir Lian lutando com suas próprias emoções. O que vocês são agora está além da minha compreensão ou controle, e é assim que deve ser. Mas há algo que precisam saber. Os documentos que encontraram, a história sobre serem gêmeos, era tudo parte do plano. A verdade é ainda mais extraordinária. O coração de Clara falhou uma batida. Ao seu lado, Lian ficou tenso. Vocês não são irmãos, nunca foram. Clara não é minha filha biológica. Ela foi escolhida de um orfanato, selecionada por ter um código genético excepcionalmente compatível com o de Lian. A história dos gêmeos, a separação forçada, tudo foi arquitetado para criar as condições perfeitas para o composto funcionar, para quando finalmente se encontrassem, a conexão ser tão poderosa que transcenderia qualquer limitação. Clara soltou a respiração que nem sabia que estava segurando. Em sua mente podia sentir o choque e o alívio de Lian se misturando com os seus próprios. Não éramos irmãos, ela sussurrou virando-se para encará-lo. Todo esse tempo, ela nos manipulou até o fim. Lian completou sua voz rouca de emoção, usando nosso suposto parentesco como mais uma variável em seu experimento. Mas o que sentimos é real. Ele a puxou para seus braços, suas testas se tocando enquanto suas mentes se fundiam completamente. Sempre foi real. O beijo que seguiu foi como uma explosão de luz e energia. Sem o peso da culpa ou do tabu, sem as amarras de um parentesco forjado, eles finalmente podiam se entregar completamente ao que sentiam. Através de sua conexão, memórias e sensações fluíam livremente. Cada momento de desejo reprimido, cada toque carregado de culpa, agora transformados em uma celebração de possibilidades. Quando se separaram, ofegantes, o sol já havia desaparecido completamente, mergulhando a baía em um manto de estrelas.
O que fazemos agora? Clara perguntou, embora já soubesse a resposta através de sua ligação. Desaparecemos, Lian respondeu, seus dedos traçando padrões suaves em suas costas. Começamos uma nova vida, longe de tudo isso. Usamos o que nos tornamos para fazer a diferença no mundo, mas nos nossos termos, não nos de Helena. Clara sorriu sentindo a verdade de suas palavras ressoar em ambas as mentes. Juntos? Sempre. Ele a beijou novamente suavemente. Não porque um experimento nos fez assim, mas porque escolhemos um ao outro, porque nos encontramos através de todas as mentiras e manipulações. Na baía, as luzes dos barcos refletiam na água como estrelas caídas. Clara se aconchegou nos braços de Lian, suas mentes e corações batendo em perfeita sincronia. O amor que sentiam um pelo outro não era uma criação de laboratório. Era algo mais antigo que a ciência, mais profundo que o DNA. Era o tipo de amor que move montanhas, que desafia a lógica, que transforma pessoas comuns em seres extraordinários. E enquanto a noite avançava sobre Angra dos Reis, Clara e Lian começavam a escrever sua própria história. Não mais como experimentos ou fugitivos, mas como dois seres que encontraram um no outro o tipo de amor que transcende todas as definições. Um amor que, mesmo tendo começado em meio a mentiras e manipulações, havia florescido em algo tão verdadeiro e poderoso que nem mesmo sua criadora havia sido capaz de prever ou controlar. Um amor que, finalmente, era inteiramente deles. O amanhecer encontrou Clara e Lian na praia deserta, em frente à casa do pescador. A areia ainda estava úmida do orvalho, e o mar calmo refletia o céu em tons de rosa e dourado. Eles haviam passado a noite inteira conversando, tanto em palavras quanto em pensamentos, processando todas as revelações e planejando seus próximos passos. Ainda não consigo acreditar, Clara disse, seus pés descalços brincando com a água morna que chegava à praia. Todos esses anos pensando que estava sozinha no mundo, e Helena tinha todos os documentos sobre minha verdadeira origem. Lian, sentado na areia ao seu lado, pegou sua mão. Através de sua conexão, Clara podia sentir a complexidade de suas emoções, raiva de Helena, alívio por não serem irmãos e um amor tão profundo que fazia seu coração doer. Ela planejou cada detalhe, ele disse, puxando-a para sentar entre suas pernas, suas costas apoiadas em seu peito. A escolha específica de você, a separação, até mesmo o momento exato em que nos encontraríamos. Como um experimento perfeitamente controlado, Clara completou, deixando sua cabeça cair para trás no ombro dele. Mas ela não contava com uma variável. Qual? Que o amor verdadeiro não pode ser fabricado em laboratório. Ela se virou para encará-lo, suas mãos encontrando seu rosto. O que sentimos um pelo outro é maior que qualquer experimento. Lian sorriu. Aquele sorriso raro e verdadeiro que ela tanto amava. Em sua mente compartilhada, memórias da noite anterior fluíam como um rio de luz, o momento em que, livres de qualquer culpa ou restrição, finalmente se entregaram completamente um ao outro. Seu primeiro amor verdadeiro havia sido uma experiência transcendental, suas mentes e corpos unidos em uma dança que desafiava a própria realidade. Sabe o que é engraçado? Ele disse, seus dedos brincando com uma mecha do cabelo dela. Mesmo quando pensávamos ser irmãos, mesmo sentindo toda aquela culpa e conflito, eu sabia que jamais conseguiria ficar longe de você. Como se fôssemos duas partes da mesma alma. Clara completou, sentindo as palavras ecoarem em ambas as mentes, não por causa do DNA ou do composto, mas por algo mais profundo. Destino, talvez? Lian sugeriu, um toque de ironia em sua voz. Clara riu suavemente. O grande Lian Calderon falando em destino, o composto deve estar afetando seu cérebro. Ele a calou com um beijo, profundo, apaixonado, carregado de promessas. Através de sua conexão, Clara podia sentir cada nuance de seu amor, cada sonho e esperança para o futuro que agora se abria diante deles. Quando se separaram,
O sol já havia subido completamente no horizonte, banhando a praia em luz dourada. Precisamos decidir para onde vamos, Lian disse, embora Clara já soubesse seus pensamentos. Não podemos ficar aqui para sempre. Europa, ela sugeriu, vendo as imagens se formarem na mente dele. Pequenas vilas italianas, cafés parisienses, praias gregas isoladas. Primeiro precisamos resolver uma última coisa. Ele tirou um envelope do bolso. Outro e-mail de Helena, recebido durante a madrugada. Clara não precisou ler. As palavras já fluíam entre suas mentes conectadas. Helena estava oferecendo um acordo, em troca de amostras regulares de sangue de ambos, para continuar suas pesquisas na prisão. Ela garantiria que ninguém jamais os procurasse. Ela não desiste. Clara suspirou, sentindo a frustração de Lian se misturar à sua. Não, ele concordou, rasgando o envelope em pequenos pedaços que o vento levou. Mas não devemos nada a ela. O que nos tornamos é nosso, apenas nosso. Clara se levantou, estendendo a mão para ajudá-lo. Juntos caminharam até a beira d'água, deixando as pequenas ondas lamberem seus pés. Para onde você quiser ir, ela disse suavemente. Eu vou. Lian a puxou para seus braços, seus corpos se encaixando perfeitamente. Que tal começarmos pela Grécia? Há uma pequena ilha que conheço, longe de tudo e todos. Podemos ficar lá enquanto decidimos nosso próximo passo. Através de sua conexão, Clara viu o lugar. Uma vila à beira-mar, casas brancas contra o azul intenso do Mediterrâneo, ruas estreitas de paralelepípedos, o cheiro de jasmim no ar. Perfeito. Ela sussurrou contra seus lábios. O beijo que seguiu foi como uma promessa selada, não apenas com lábios e corpos, mas com almas que haviam encontrado uma forma única de se conectar. O poder do composto ainda corria em suas veias, mas agora era apenas uma parte do que os tornava especiais. O verdadeiro milagre era o amor que haviam construído. Um amor que havia sobrevivido a mentiras, superado barreiras aparentemente impossíveis e emergido mais forte do outro lado. Enquanto o sol subia no céu de Angra dos Reis, Clara e Lian começavam a planejar sua nova vida. Não mais como experimentos ou fugitivos, não mais presos a identidades forjadas ou destinos manipulados. Apenas como um homem e uma mulher que, contra todas as probabilidades, haviam encontrado um no outro o tipo de amor que transcende a própria realidade. Um amor que, mesmo tendo começado em meio a mentiras e experimentos científicos, havia se transformado em algo tão puro e verdadeiro que nem mesmo sua criadora poderia ter previsto. Um amor que finalmente era inteiramente deles para definir, moldar e viver da maneira que escolhessem. E enquanto o mundo seguia seu curso, manchetes sobre o escândalo da Calderon Farmacêutica ocupando os jornais, Helena enfrentando seus crimes em um tribunal, antigas verdades dando lugar a novas realidades. Clara e Lian embarcavam em sua própria jornada. Uma jornada que havia começado em um porão escuro em São Paulo e agora os levaria aos lugares mais belos do mundo. Uma jornada não mais ditada por experimentos ou expectativas, mas pelo mais poderoso catalisador de todos, o amor verdadeiro, em sua forma mais pura e transformadora.